Choro e ranger de dentes tomam conta do governo Lula. Uma notícia desastrosa gera desespero no governo. Meu muito bom dia pra você, porque pra Lula tá sendo um péssimo dia. Bora então aqui direto ao primeiro ponto com essa bomba aqui. Da pesquisa espontânea. Então, se a eleição fosse hoje, quem que o senhor votaria? A gente tem aí na tela Lula, 28%, Flávio Bolsonaro, 14%, e não sabem, 31%. Você falou que esse número te chamou a atenção. Por quê? Então, em pesquisa espontânea, Marcela, sem a apresentação dos nomes dos candidatos, nesse período da eleição, faltando aí 8 meses praticamente, essa taxa costuma ser maior, essa taxa de indecisos costuma ser maior. Então me chamou a atenção esses 31%, porque está abaixo da média de indecisos em relação a eleições anteriores. E isso mostra uma coisa: os eleitores estão ligados na eleição, estão ligados em política, e muitos têm, mais da metade, já tem um candidato de forma espontânea, tem um candidato no topo da mente. E citam Lula com 28 e Flávio estimulado. Aqui já é estimulado. Mas é interessante notar que o Lula salta de 28 para 39, 11 pontos, enquanto Flávio Bolsonaro salta de 14 na espontânea para 30. Ele dobra as intenções de voto da espontânea em relação à estimulada. Que isso demonstra também o quanto a marca Bolsonaro, o sobrenome Bolsonaro, é forte na transferência de votos, inclusive na espontânea, inclusive nesse salto que há entre a espontânea e a estimulada, no caso de Flávio Bolsonaro, que não é tão grande em relação a Lula. São dois aspectos da pesquisa que me chamaram a atenção. Esse salto de Bolsonaro da espontânea para a estimulada, ele dobra os votos, e a taxa de indecisos baixa para essa época na espontânea. Marcelo. Agora, a gente vê 39%, e você fala desse salto de 14 para 30 do Flávio, que mostra que o nome, ele transfere automaticamente os votos, seja quem for da família, né, Bolsonaro. Mas Lula com 39 e Flávio com 30, o que você acha dessa diferença nesse momento atual, né? A campanha não começou de fato. Sim, sem a campanha de fato, sem um lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro, com todas a divulgação que há quando há um lançamento, foi um lançamento meio que improvisado, né? Então é inegável a força do clã Bolsonaro nas eleições, a força da transferência de votos de Jair Bolsonaro nessa eleição. Isso é inédito. Essa transferência não costuma ser tão automática, ser tão importante quanto é a que a gente está observando agora. Essa ascensão rápida de Flávio Bolsonaro herdando os votos do pai. Então isso é algo que a gente vai prestar muita atenção para ver até onde vai, qual é o teto de Flávio Bolsonaro. Lula já mostra que tem um teto. Nas situações de segundo turno, por exemplo, ele chega no máximo em alguns institutos a 49%. Parece que esse é o teto. A gente não sabe qual é o teto de Flávio Bolsonaro nesse momento. A terceira via, em eleições anteriores, dificilmente passou dos 10%. Então esse é um grande desafio para essa candidatura alternativa. Se colocar competitiva com convencimento dos eleitores suficiente para quebrar essa polarização tão enraizada desde 2018 no Brasil. A mim me parece, pela minha experiência, muito difícil que uma candidatura alternativa se coloque como competitiva para ir para o segundo turno. A tentativa de quem acha que o Flávio não é suficientemente competitivo contra o Lula é convencê-lo de que ele se arrisca a ficar sem mandato, isto é, desprotegido das suas imunidades parlamentares. E estão tentando convencê-lo a ser candidato ao Senado, que ele se elege com uma grande votação, para ser presidente do Senado. E a partir da presidência do Senado, ele comandar o impeachment de um ministro do Supremo, e comandar um Senado que será majoritariamente de direita pelas informações que se tem até agora, né? Ou até usar isso como moeda de troca, de negociação. Também. Então... Vocês estão ouvindo esse furo de reportagem do Merval, né? No fim de semana, durante o evento aniversário do PT, o presidente Lula estava falando da direita. E aí ele deu a seguinte frase, ele falou o seguinte: eles são desaforados e nós não podemos ficar sendo quietinhos. Não tem essa mais de Lulinha, paz e amor. Essa eleição vai ser uma guerra e nós temos que estar preparados para ela. Aí, nessa conversa que eu tive hoje com o Flávio Bolsonaro, ele comentou sobre essa fala, nós conversamos sobre essa fala do presidente Lula, e aí ele disse o seguinte, ele falou, olha, não tem essa de guerra, o povo brasileiro vai aposentar o Lula nessas eleições. Por quê? Porque depois dessas eleições, a ideia é que Lula, se ganhar, siga presidente, e se não ganhar, vai ficar ali no trabalho político, mas enfim, né, quase que acaba ali, encerra a carreira em atuação em cargos, né? E aí ele fala o seguinte, o povo brasileiro vai aposentar Lula nessas eleições e no nosso governo, disse Flávio Bolsonaro, Lula pode ficar tranquilo, que não vamos deixar ninguém roubar a aposentadoria dele. Ou seja, em outras palavras, ninguém tira a aposentadoria do Lula, hein? Segundo Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque, na avaliação dele, eles aqui vão ganhar a direita e vão ganhar a presidência da República. Quando o Lula ataca os evangélicos, ele não fala sozinho. Ele é com um coro antigo de desprezo da esquerda.
ao dizer que 90% dos evangélicos recebem benefícios do governo e mandar o PT avançar porta a porta para capturar esse público, Lula não apenas rotula milhões de brasileiros. Ele reforça a mesma lógica usada por figuras da esquerda que atacam evangélicos abertamente, tratando a fé como atraso e o pobre como dependente político. É o mesmo discurso que demoniza quem crê, trabalha e pensa por conta própria. Não é coincidência. O PT e a esquerda têm dificuldades crônicas com os evangélicos porque eles não se dobram às mentiras que contam. Não aceitam que o Estado substitua a família. Não aceitam que a política substitua a fé. Não aceitam que benefício vire cabresto. Comunidades evangélicas organizam gente, criam redes de apoio, promovem responsabilidade e autonomia. Isso incomoda quem vive de controle. O método é sempre o mesmo: desumanizar para dominar. Reduzem fiéis a estatísticas, associam fé à miséria e vendem o auxílio como um favor pessoal do governante. O objetivo não é libertar da pobreza, é manter a dependência para garantir lealdade eleitoral. Lula sabe exatamente o que faz. O PT não quer evangélicos livres e críticos. Quer um público domesticado, agradecido e silencioso. Por isso a fé vira alvo. Por isso o discurso escorrega para o preconceito. Por isso a narrativa tenta pintar milhões como massa manipulável. Mas cristão de verdade não troca convicção por promessa. Não vende consciência por benefício. Vota pela liberdade de consciência, pela família, pela dignidade do trabalho e pela fé vivida sem tutela do Estado. Vota contra quem usa o dinheiro público para comprar o apoio e contra quem trata o povo como curral. A esquerda chama isso de inclusão. É mentira. Inclusão é criar caminhos de saída e não prisão confortável. Respeito é reconhecer a fé e não transformá-la em caricatura. Democracia é disputar ideias, não rotular pessoas. O Brasil não precisa de um PT que despreza quem não se curva. Precisa de governantes que respeitem o povo, inclusive quando o povo não concorda com eles. Gente, presta atenção nessa aqui. Esta é uma daquelas matérias assim que dá gosto da gente conversar, dá gosto de falar. Você vai entender o porquê, o tamanho dessa pancada aqui, tá? Presta atenção. O Trump prepara um tarifaço de até 500% para a Rússia e todos os aliados da Rússia. Você lembra que essa história do tarifaço já aconteceu aqui no Brasil? E que o tarifaço aqui do Brasil era de 50%, 10% geral para todos os países e mais 40% porque o Brasil violava os direitos humanos, por questões do Bolsonaro, lembra disso? E posteriormente o Trump falou que tinha uma boa relação com o Lula, que o Lula era um cara legal e que ele, teria uma química, tirou todas as sanções, tirou a Magnitsky, tirou tudo. Presta atenção que eu tô achando que é a estratégia desse homem laranja aqui para pegar o Lula. Presta atenção por quê? Esse é um problema para vários países, inclusive o Brasil, no caso dessa proposta, então, se ela for aprovada no Congresso. Isso porque o senador norte-americano Lindsey Graham, que ele é do Partido Republicano da Carolina do Sul, ele publicou hoje no perfil dele no X, dizendo que Trump teria aprovado, então, esse projeto que tramita ainda no Congresso e que prevê, então, alíquotas de até 500% a produtos que venham da Rússia ou de países que fazem negócio com a Rússia e que, na visão de Trump, acabam financiando de uma forma ou de outra a guerra contra a Ucrânia. No caso, então, o projeto que tramita no Congresso prevê aumentar a alíquota de importação de todos os bens e serviços, incluindo petróleo, gás natural, produtos derivados de petróleo e petroquímicos que vêm da Rússia e vão para os Estados Unidos. Esses produtos podem ser taxados em até 500%. Só que o problema, Koba, e onde o Brasil entra nessa história, é que o projeto também prevê que produtos de países que fazem negócio com os Estados Unidos e paralelamente fazem negócio com a Rússia também podem ser taxados. Então terceiros também podem ser taxados e na mesma alíquota, essa alíquota é de 500%. No caso do Brasil, o Brasil compra combustíveis fósseis, como o caso do biodiesel da Rússia, e também compra fertilizantes para o agronegócio. E se for aprovado esse projeto no Congresso, o Brasil também pode ser taxado por essa alíquota de 500%. Isso seria muito ruim para os comerciantes brasileiros aqui, para os empresários, exportadores, já que pouco tempo depois de Lula ter conseguido negociar as tarifas e a retirada de boa parte delas sobre os produtos brasileiros, teria mais essa nova tarifa, essa nova taxa que prejudicaria também o país. O senador, então, norte-americano, ele disse que a medida vai dar aos Estados Unidos uma enorme vantagem contra a China, a Índia e o Brasil, para que parem de comprar petróleo da Rússia e parem de patrocinar essa guerra, as forças armadas russas contra a Ucrânia. No caso, ele ainda publicou afirmando, dizendo que espera que seja uma votação bipartidária e expressiva e que aconteça, no máximo, até a semana que vem, viu, Kobe? Presta atenção. Vê se essa linha de raciocínio aqui faz sentido, ou se eu tô falando besteira. Vamos lá. Quando o Trump colocou as sanções, o Eduardo Bolsonaro estava lá nos Estados Unidos articulando para que as sanções acontecessem contra o Brasil. O Eduardo Bolsonaro cometeu uma burrice muito grande, que foi tentar levar o mérito das sanções. Se bem que as sanções aconteceram porque o Eduardo levou a informação até eles, mas aquilo acontecia. O Lula é aliado do Irã, do Maduro, o Lula estava articulando para tirar o dólar do mercado, o que foi neutralizado já pelo Trump, mas o Lula conseguiu, criar a narrativa perfeita para que desse a impressão de que o Eduardo Bolsonaro era o responsável. E aí, o que aconteceu foi que o Lula, de uma queda de popularidade, ele usou o discurso da soberania e do patriotismo e subiu
a sua popularidade de novo. O Donald Trump veio posteriormente, retirou as sanções e a queda do Lula começou a acontecer de novo. Ou seja, tirou as sanções e o Lula começou a cair de novo. O Trump não quer o Lula eleito em 2026. Só que o Trump agora quer voltar com as sanções. Só que com o Eduardo Bolsonaro fora do player, fora do mercado. Então o Trump tem o seguinte, vamos dizer assim, a seguinte estratégia. Se o Lula topar, parar de negociar com os russos, parar de negociar com a China e começar só a negociar com os Estados Unidos, o Lula vai perder as eleições, de um jeito ou de outro. Porque o financiamento chinês e russo, todo mundo sabe o que acontece, a influência desses partidos para que a esquerda ganhe aqui. Agora, se o Lula não quiser deixar de comercializar com os russos e chineses para ser um aliado dos Estados Unidos, porque ele sabe que isso, se o Lula falar hoje, olha, eu vou apoiar os Estados Unidos, o Lula perde voto da esquerda e não tem o da direita, ele já não está eleito. Então, o Lula se aliar aos Estados Unidos é ruim para ele de todos os lados. Por outro lado, se ele não se aliar aos Estados Unidos e for sancionado, agora não é 50%, é 500%. E agora, não tem Eduardo Bolsonaro, o mesmo vai calar a boca e vai deixar a sanção acontecer. Fala, aí, olha, sou contra a sanção. Entenderam? Agora o Eduardo Bolsonaro vai reverter, falar, olha, vou articular aqui, né? Isso pode ser um jogo casado com o Trump. Olha, por culpa do Lula ser aliado da Rússia, da China, aliado de ditadores, aplicou uma sanção de 500%. Agora eu estou aqui nos Estados Unidos para articular a retirada dessa sanção para salvar o Brasil e tirar o Brasil desse atraso. Você entendeu isso? Em pleno 2026, o tamanho desse impacto? Isso não é aceitável. E a única parcela política, vetor político, que não aceita isso é a direita. A direita fala assim, temos uma ditadura do judiciário, é uma involução do sistema, temos corrupção endêmica, absurda, temos socialismo galopante como medida da burocracia sem controle nenhum. Depois falou assim, ó, então estão perguntando, por que apoiar o Flávio se ele é o candidato do Lula? Não, o Flávio não é o candidato do Lula, pô. O Flávio Bolsonaro, ele é um bom candidato para a direita ou... Olha, eu acho que a conjuntura é favorável a qualquer candidato à direita. E o Flávio... Mas eles têm que se unir também, né? Sim. O Flávio, ele tem... O que ele tem dentre os candidatos? Primeiro que eu não vejo candidatos da direita. A verdade é essa. Eu acho que ele é o primeiro candidato da direita. A verdade é essa. Os outros, na minha opinião, na minha leitura, eu sempre fiz essa leitura já há alguns anos. O Ratinho, o Caiado, eles estão ali, né? No centro, do sistema /centro. Então é isso que é no melhor dos casos, tá? Então, é como eu vejo, tá? Por alianças, por perfil político, são populares, têm eficiência, conseguem entregar resultados? Sim, ninguém tira isso, ninguém tira esse mérito deles. Agora, na pauta da direita, não tem, eles não são 100% da pauta da direita, são mais próximos da pauta de centro. Isso como posicionamento político. Aí você fala assim, mas o quanto isso é importante? Isso é fundamental. Isso é fundamental, você ser da direita. Por quê? Na minha definição da direita, daquilo que está na boca da população que vai pra rua, que milita e tal, a direita é contra o sistema. A direita é contra o sistema. Contra o que as instituições representam hoje, que é uma falência institucional total. Então, se você diz assim, não, as instituições tá tudo certinho, tá tudo bem. Vamos pra frente, vamos virar a página nesse capítulo tenebroso, que foi essa perseguição política absurda, essas violações, essa corrupção endêmica aí. Vamos virar a página, tá tudo bem, bota debaixo do pano e vamos seguir adiante com essas instituições. Não dá. Isso não é aceitável. E a única parcela política, vetor político, que não aceita isso é a direita. A direita fala assim, temos uma ditadura do judiciário, é uma involução do sistema, temos corrupção endêmica, absurda, temos socialismo galopante, como medida da burocracia sem controle nenhum, fora que temos todos esses prejuízos para a sociedade, não somente todas essas intervenções que o Estado está fazendo em perseguição de censura, limitação até de questão de propriedade privada, que está acontecendo também, de assentamento de indígena que não é indígena, de terra que deveria ser privada e de bom uso, não. O governo toma conta, entrega para uma ONG internacional e diz que está protegendo a floresta, tudo. Então tem que acabar com essas coisas, fora a questão de destruição das nossas famílias, educação errada. Então, a gente é um país que mais gasta per capita, proporcionalmente ao PIB, é o país que mais gasta em educação. Educação está falida. Falida. Não estamos educando. E ninguém fala de mudar processos, fazer reforma do sistema educacional. A direita fala. Então, o resto, centro-esquerda, quer mexer nisso aí? Não quer. É por isso que eu estou dizendo. Precisa de um candidato da direita. E o candidato da direita que está se apresentando com legitimidade é o Flávio. Ninguém é perfeito como candidato. Todo mundo tem idiosincrasias, tem adequações a serem feitas e tudo mais. O candidato, o posto de presidência, ele exige muito. Você vai se polir ao longo do processo e também depois quando você for presidente. O problema é o seguinte. O
problema é se você, na base, já não representa as mudanças que o Brasil precisa. Aí você não vai esforçar nada. Você não vai mudar. Então quer dizer que alguns. Vamos supor o argumento contrário. Tá bom, vou pegar aqui um outro candidato que está aí com aceitação das instituições, que o judiciário permite. Bom, então ele não vai fazer reforma do judiciário, né? Nem vai pautar isso, vai defender isso. E ele também não vai fazer reforma da Previdência também, que é o que está criando rombo gigantesco no sistema tributário nacional. Não vai nem tocar nesse assunto. Ou vai fazer reforma do sistema educacional, ou tocar nas políticas públicas que regem o sistema educacional. Não vai. Então, não está tudo bem. Então, é esse que é o ponto. E precisamos de um candidato da direita. Então, eu acho que o contexto é muito favorável a um candidato da direita. Por isso que eu digo, é necessário que há uma convergência de apoio, há uma convergência também de ajuda, porque não é uma pessoa só que assume, é um conjunto. Né? A formação desse conjunto de apoio que é fundamental. E como qualquer outro candidato, acho que o Flávio, por mais que tenha o apoio, o respaldo do nome e do pai, da sua própria trajetória, vai ter que trabalhar o voto da direita também. Né? Então, assim, mas o bom é que temos um candidato da direita, esse é o ponto aqui. Então, acho que eu tenho que atacar isso com humildade. O eleitor não vai ser... O eleitor hoje está muito mais sofisticado do que estava há 10 anos atrás, está sempre evoluindo. Então, é natural que você tenha esse tipo de questionamento, é bom que você tenha esse tipo de questionamento exatamente para polir o candidato e mostrar que a sociedade está cobrando resultado e está cobrando algumas coisas dentro do sistema político. E a conjuntura que ele vai construir para si próprio, para poder executar, tem que refletir essa cobrança. É isso. Então, eu acho que é um processo muito bom. E uma coisa que eu vi legal dele é que ele falou muito bem do Tarcísio, né? Que vai precisar da ajuda do Tarcísio, que quer trabalhar junto. O Tarcísio pode ajudar demais ele, em São Paulo. E se fosse uma chapa dele e do Tarcísio, você acha que o Tarcísio aceitaria? Será que seria bom? Na minha opinião, o Tarcísio não? tá com uma candidatura aqui no estado, né, de São Paulo, garantida. Ele quase garantido, né, como governador, né? Nada é garantido, mas ele está fazendo um bom trabalho. Tem vários aspectos que são importantes, prioritários. Ele está indo muito bem. Segurança e economia, diria que são duas áreas de prioridade. Né? Outras áreas, podemos até tecer comentários críticos, né? Questão da educação e outras coisas que aí a ala da esquerda talvez esteja ainda imperando. Mas nas questões prioritárias ele está entregando. Então, eu acho que ele tem a popularidade necessária para dar esse respaldo no estado de São Paulo para uma candidatura da direita. Mas eu acho que, assim, pelo fato evolutivo da sociedade, pelo fato evolutivo da opinião pública, a candidatura do Flávio pode ser a mais aberta em termos de apoio da sociedade do que já teve. Buscar mais apoio. Exato. Porque eu vejo ele com humildade. Eu não vejo ele com arrogância e prepotência Isso é verdade. falando, não, eu sou o filho do Bolsonaro, já tenho voto. Não. Ele está encarando que, de fato, vai ter que conquistar o voto. Eu vi umas entrevistas dele também, eu senti a mesma coisa. Então, e esse aspecto é muito poderoso. É um aspecto muito poderoso, sobretudo no momento que a gente está vivendo de falência completa e desconfiança absoluta de todos os políticos. Todos os políticos, todas as instituições públicas. Então, não há que torcer para ninguém. Ao contrário, tem que cobrar. E quem tiver aberto a essa cobrança é o meu candidato. É o cara que eu vou falar, esse cara é o bom. Porque ele está escutando, ele vai reagir, ele quer de fato entregar resultado, quer representar a mudança. Então é isso que eu acho que é importante aqui. Por enquanto, desses candidatos... A verdade é o seguinte, olha, o mercado financeiro fica nervoso, ou ficou nervoso ali, porque ele que foi o escolhido, então a bolsa caiu, o dólar explodiu. O mercado financeiro quer um candidato que ganhe, mas isso já é uma grande vitória, porque no passado ele queria o Lula. Olha o que eles fizeram aí. O mercado queria o Lula, porque o Lula conversava com o mercado, né? No Lula 1, Lula 2, Dilma 1, né? O mercado estava ali, nomeando presidente, ministro da Economia, presidente do Banco Central, presidente do Banco do Brasil, estavam ali fazendo um conluio. Agora, nesse Lula 3, sei lá qual é o número aí, não tem nada disso. Tá ridículo essa tocada econômica. Aí o mercado viu o erro que foi ter dado apoio a essa equipe. Imagina esses 3 anos perdidos aí. Se não tivessem mexido na política econômica do Guedes, pode não mexer na política, já estaria, o Brasil hoje estaria brilhando, o PIB muito maior, a classe média muito mais forte, muito maior, muito mais rica. O Brasil numa situação até geopolítica e econômica muito mais avançada. Mas o que acontece? Eu quero controlar tudo, vou controlar e vou aumentar imposto. Para quê? Mas para quê? Se a condução anterior já oferia ganhos políticos, né? Então você vê que tem uma mentalidade muito perversa. Ou é perversa ou é burra. Né? As duas coisas juntas, pode ser. Eu acho que as duas coisas. De economia socialista.
Né? Não funciona, aí os caras insistem no erro e vai fazer de novo. Então, é isso que a gente está vivendo. A gente precisa sair disso e o mercado está vendo que cometeu um erro. E agora, qualquer candidato que venha com o ímpeto não PT, não Lula, na minha opinião, vai ganhar. Acho que quem firmar ali mesmo, ali, da direita, né? Quem firmar na construção qual é o melhor? Eu não acredito em nenhuma pesquisa. Por quê? Tanto que fala bem como que fala mal. Ou menos eleitoral. A melhor pesquisa, na minha opinião, são os próprios deputados, sobretudo os federais. Porque ali você vê um conjunto de pessoas que têm como incentivo a sobrevivência política. Então, nos seus estados, nos seus rincões eleitorais, eles querem voto. E eles vão se posicionar conforme a indo a opinião pública. Entendi. Aí a pergunta a opinião pública está indo para a esquerda? Essa que é a pergunta fundamental. Você pergunta para vários deputados, esquerda, direita, pergunta para da direita e pergunta para os do centro, que é a maioria. O centro é metade ali dos deputados. Você pergunta para eles, para que lá está indo? Como é que você vai se posicionar? Quem que você vai ajudar na candidatura à presidência, no próximo pleito? Não estão indo pro Lula. Não estão. Eu vou ficar muito espantado que o Centrão está indo pro Lula. Eu vou ficar muito espantado, porque eu estou vendo exatamente o movimento contrário a isso. Sim. Deles abandonarem o Lula. Exatamente porque tem vários fatores contrários a essas medidas aí. Então, não só a experiência atual com Lula, experiência internacionalmente, a tendência é da esquerda perder. Localmente, você tem grandes escândalos vinculados ao nome de novo, talvez são escândalos ainda muito maiores do que Lava Jato, Mensalão e Petrolão, muito maiores, em escala, em dimensão. A gente não está vendo, você está vendo só um pouquinho, não tem uma Lava Jato aí para destrinchar o valor, mas eu acho que é muito maior. Então a população está vendo isso. E a inflação está muito alta. Ela não está, e o governo está mentindo nos números de inflação. Tá? Não está a 4,5%. De jeito nenhum. De jeito nenhum. IPCA, isso é um absurdo, Eles isso é estão ridículo. fazendo matemáticas por aí. Matemática. Isso aí tem enganação, mentira eleitoral. Isso aí é uma enganação absoluta. E isso acaba atingindo tudo. Incrível que pareça, só o mercado que tem certeza. Qual é o banco que está emprestando dinheiro ao governo a 4,5%? Oi, nenhum. Nenhum banco vai emprestar a 4,5%. É louco. Ele vai emprestar 15%, ou 16%, ou mais do que isso. Porque a inflação está 12%. No mínimo. 3 vezes maior do que está sendo relatado. No mínimo. Então, o risco, é só você ver. Juros menos risco Brasil vai te dar aí o que deve ser a inflação real do Brasil. E é engraçado você falar isso daí, porque eu vejo que já alguns amigos daqui já estão tirando a empresa daqui ou deixando a empresa e abrindo empresa em outros lugares, como o Paraguai, como o Uruguai também, tá bem atrativo. E por conta disso, né, igual aqui, para quem presta serviços, o IVA vai chegar até 27% no seu máximo ali. Então, uma pessoa que presta serviço, muitas vezes ela já compra já o produto, mas ela presta o serviço, a empresa dela de prestação de serviço, mas ela compra o produto e já paga imposto. Aí vai fazer o serviço, vai ser cobrado mais 27% de imposto. Então, tá começando a ficar muito hostil pro brasileiro. É isso aí. Ele querer empreender. E quando eu falo empreender, galera, não tô falando o cara que é um bilionário, não. Eu tô falando do cara ali que coloca... O cara que faz esse... Faz um quiosque, faz o cara uma que faz franquia. Uma mesa, que faz esse ripado, que faz essa... microindústria. A microindústria mesmo. Então tá dificultando tanto pra essas pessoas. E agora eles estão com uma coisa do Pix, né? Também, isso aí vai ser esses dias uma mulher tava perguntando pra mim, mandou lá no Instagram, ela falou, Luan, mas vem aqui, ó. O meu filho me manda Pix, eu recebo Pix, eu compro, ela faz cachorro-quente. Ela falou assim, ó, eu pago com... eu compro as coisas, depois eu recebo do pessoal na rua com Pix. Como vai ficar pra mim? Eu falei, ó, pra ser bem sincero, eu não sei. Porque uma coisa, exemplo, você foi na sua casa lá, compraram pizza e fizeram um rateio. Aí o pessoal depositou lá R$500 na sua conta. Vai ser contado como renda omitida e cobrado imposto sobre isso, né? Eu falei, Luiz, o que você acha disso daí? O que vai acontecer no mercado? Porque do jeito que eles estão colocando, eles estão deixando muito aberto, sabe? Então, olha, se eu puder dar alguma orientação, é o seguinte. Se você acha que vai ficar ruim, vai ficar muito pior do que o ruim que você acha. Porque o governo está em ciclo eleitoral, número 1. Já estamos aí há 10 meses de uma eleição. Número 2. Esse é o modelo deste governo. Mesmo que não fosse o modelo, praticamente não importa quem é o candidato, o governo naquele ano eleitoral gasta mais. E esse tipo de governo da esquerda, gasta muito mais. E para gastar muito mais, tem que arrecadar muito mais. Terceiro, já estamos em crise. Estamos em crise tributária, estamos em crise de rombo fiscal grave. Gastando muito mais do que arrecada. Temos rombos trilionários aí que a gente tem que sanar. E aí, como é que faz? O que vai acontecer? Vai acontecer que não é só a renda. Eles podem vir atrás de patrimônio. Esse é que é o problema. Acho que o maior problema é esse. Ou até marcar mercado
coisa que você ainda não teve liquidez. Verdade. Você fala assim, olha, agora a sua casa vale muito mais e eu vou tributar mais, porque agora eu reavaliei a sua casa em tanto mais. Então veja como o teu carro, você declarou o teu carro aqui, o IPVA, o teu carro agora vai subir, porque não é bem esse o valor. Aí já era, você é obrigado a pagar imposto pra você, né? Não, exato. Então já estão expandindo. O IPVA, por exemplo, o IPVA já está em coisa que nem circula em rua. Né? É lancha, jet ski, helicóptero, vai pagar IPVA. O IPVA já é um imposto absurdo. Ficar pagando imposto sobre o teu carro, não tem cabimento isso. Pô, mas já pagamos, ninguém falou nada, tá tudo bem então. Né? Ficar pagando imposto todo mês aí, todo ano, né, pro IPVA. Agora, o que acontece? Como ninguém reclamou do IPVA, agora vão estender o IPVA para tudo, praticamente tudo. Aí você vai pagar IPVA para um celular já daqui a pouco. Você viu lá no Nordeste que tem muita carroça? Eles emplacando na carroça e o pessoal tudo feliz. Agora tem o documento da carroça aqui. Falei, meu, você vai... Por que você acha que o governo vai querer emplacar a carroça? Meu, exatamente. Ele já tá com o pensamento lá na frente, né? Aí. É um buraco sem fundo e ninguém se faz um contraponto ali. Não, ninguém. Ninguém tá... Mas é que a mídia é comprada também, né? A mídia é comprada, a maioria dos deputados é comprado. Então fica aquele todo mundo deixa quieto. Todo mundo deixa quieto. Tá bom. Quando é pra aumentar a arrecadação, aumentar imposto, todo mundo tá junto no jogo porque eles ganham mais. E garante o deles também. Então é isso que fica assim, pô, o governo fala assim, não vou poder fazer, para um deputado, por exemplo, um senador, não vou poder fazer emendas parlamentares porque agora estamos com um rombo assim, rombo assado. Então para sanar esse rombo, vamos cobrar mais da população nisso e naquilo. Aprova lá a legislação. Pronto. O cômputo geral é que toda essa expansão da arrecadação em todas essas áreas da economia, da atividade humana que tem no Brasil, no conjunto econômico, está acontecendo o quê? Uma drenagem de renda, uma drenagem de poupança, uma drenagem de oportunidade que o governo está tirando da sociedade e está trazendo para si. E o que ele faz com esse dinheiro? Ele multiplica? Não. Ele não multiplica nada. É só despesa, buraco, desvio, que não vai multiplicar, não vai dar mais, não vai aumentar o empreendedorismo, não vai aumentar o emprego, não vai aumentar a viabilidade do país. Muito pelo contrário. Tirando a viabilidade do país. O país está ficando de altíssimo risco. Já, olha, não sei em que momento você vai cruzar essa linha, mas como está acontecendo até com os Estados Unidos por outras razões. Mas aqui no Brasil, é provável que daqui a pouco você não consiga vender os seus títulos, não consegue financiar o próprio governo. Vai vender lá títulos do governo, quem é que vai comprar a 15% se a inflação tiver a 20%? Quem é que vai comprar a 15%? Aí não vai comprar a 15%, aí vai comprar a 25%. E quando que ele vai pagar 25%? Em 10 trilhões de dívida federal? Não vai pagar. Ou seja, você está botando dinheiro... Vai ficar enrolando. Num título inadimplente. O governo não vai pagar esse... Eu juro, quando começa a bater tanto volume de dívida, com um juro tão alto, que eles não têm capacidade de pagamento. Aí vai fazendo a bola de neve, né? Bola de neve e falência geral do país e inflação na cabeça de todo mundo. E pior que você falou uma coisa que é verdade, né? Tem bastante parlamentar que é comprado. Vou te dar um exemplo aqui. Tem um pessoal aqui, os vereadores aqui de São Paulo. Aí, vamos aumentar o IPTU. Falei, pô, mano, sacanagem. Tem bastante pessoa de direita lá. Só tô vendo quem tá lá. Aí, não, que não sei o que é. No final das contas, eles aprovaram aqui em São Paulo 10% por ano durante 3 anos. Vai aumentar 40% do meu IPTU sem eu fazer nada. Eu olhei aquilo ali, eu gravei ali o nome dos deputados que votou. Falei, mano, que cara canalha, velho. Os vereadores, né? Vereadores. Os vereadores, né? Eu olhei ali e falei, mano, que canalhas. Porque, não, mas é o partido. Mas, pô, o pessoal votou em você, não votou em partido nenhum. E tem poucos ali que eu vi que votaram. Até o pessoal do PL mesmo, o único que não votou foi o Pavanato. Amanda Vettorazzi não foi contra também, e outros que foram contra ali, mas a maioria passou batido lá. Você começa a olhar e fala, pô, meu, então você vê que tem um esquemão. Que é o quê? Não, votem aí, depois eu vou dar alguma coisa pra você ali. E vamos seguindo. E o cara que votou nele tá tomando na cabeça ali. Exatamente. E você começa a olhar, eu fico bem chateado, sabia, Felipe? Mas tá certo, tem que eu cobrar olho também. assim, eu olho assim, tem que cobrar, você sabe que a gente tá começando a cobrar. Tá começando a tirar a luva. Por enquanto a gente tá batendo em político, eu tô me colocando aqui como cidadão. Sou político hoje. Mas eu tô... Mas já paguei muito imposto, aliás. Eu vi só, o ano passado também paguei um absurdo de imposto aí de dividendos, o cacete. Foi um absurdo, né? Algumas vezes o que eu faço aí por ano. Então, eu também cobro. Porque eu sou pagador de imposto na minha vida privada. Então, mas o que acontece? A gente tá respeitando demais. A gente tá com luva de pelica ali nos deputados, senadores, nos vereadores, quando eles vão lá e aumentam o imposto. Por que vocês estão aumentando o imposto? Quando é na Europa, Estados Unidos, os caras é achacado na rua. Exatamente. Os caras não vivem bem, não, depois que ele vai lá e aumenta. Aliás, tem países em que nem passa por ele a decisão de aumentar imposto, como, por exemplo, a Suíça. A Suíça tenta aumentar imposto, os deputados lá fazem uma tentativa de aumento de imposto, mas o que acontece? Toda tentativa de aumento de imposto tem que ir para referendo popular. Aí ninguém vai. Então o cara fala, tá bom, discute aí aumentar imposto, criar imposto verde para proteger o meio ambiente, imposto de renda para distribuir do rico pro pobre. Faz aí o teu imposto, faz. Logo na sequência tem um referendo popular.
que acontece no referendo popular? Mais de 80%, 70%, 80% rechaça e fala assim, não vai aumentar imposto. Não aumenta imposto lá na Suíça, acho que todo esse século não aumentou imposto. Então, mas por quê? Porque a população é que tem a voz final, porque é a renda dela, a poupança dela, né? Então, a gente poderia ter esse direito também. Por que não tem? Por que fica na mão do deputado representante? Não, e eles nem respeitam também referendo, né? Você lembra o último referendo que foi? O sistema então é que o sistema de referendo na Suíça é altissimamente regulamentado e a prática, praticamente todo mês tem algum referendo. E ali funciona, o sistema depende do referendo. Então, você não consegue avançar se você não fizer o referendo. Aqui, se você fizer referendo, não fizer referendo, eles podem engavetar. E se for o referendo contra eles igual das armas lá... Pois é, então. Problema é do brasileiro. Você quer ter arma ou não? Né? Não, eu quero. Problema, eu sei o que é melhor pra você não vai ter arma, que não tá regulamentado, né? É o tipo da coisa que eles não querem regulamentar porque tira poder dos bandidinhos que estão lá. Se você regulamenta iniciativa popular, referendo, plebiscito, tudo isso, o que acontece? Ele, representante, o partido, todo esse poder de barganha que ele tem, não tem mais. Porque quem vai decidir é um referendo. E é assim que é na Suíça. Você fica... Nos outros países não é tão automático quanto na Suíça. Você tem que chamar o referendo, você tem que fazer um baixo-assinado, fazer uma iniciativa e tal. Mas também é possível. O Brasil é um dos poucos países que não tem esse mecanismo. Assim, dos poucos países, os 60 maiores países, mais importantes, que não tem isso. Ou seja, a gente está com um sistema político dos países mais pobres, mais retrógrados que tem do mundo, com uma economia, com uma sociedade muito avançada. Então você veja que a gente ainda tem que, eu diria que a gente tem que catch up, né, como fala o americano. A gente tem que chegar para a atualidade, tem que atualizar todo o nosso modelo político. Está totalmente fora. Se a gente só tivesse... Imagina o seguinte, se a gente só tivesse mecanismo, qualquer aumento de imposto vai a referendo popular. Não importa a esfera. Esfera de cidade, estado e também federal. Imagina o que seria. Primeiro que a gente teria equilíbrio fiscal. Sim. Teria equilíbrio, porque o cara não vai poder aumentar imposto para fechar buraco. Então ele vai ter que fechar com a reforma administrativa. Vai ter que cortar custo para equilibrar a conta, parar de gastar, como está gastando de uma maneira desenfreada. Então, só isso aí já equilibraria o país. Só isso aí que a gente está conversando agora. A gente tocou aqui meio sem querer. Então, só isso. Então, você veja como a gente está completamente isolado dos mecanismos, do diálogo internacional. Como assim, uma ilha longínqua, não está perto da Europa, não está perto dos Estados Unidos, não quer imitar ninguém. Regionalmente, a gente não olha para ninguém. Então, qual é a evolução que a gente vai ter? É com nós mesmos, como se nós fôssemos uma boa referência. E nós não somos, é uma referência limitada. A gente tem que olhar para todos esses que já aprimoraram o seu sistema político. Então é isso, acho que a gente está precisando dar uma recalchutada aqui na nossa, no mínimo uma recalchutada na nossa república. E eu fico olhando, né, parece que cada vez mais que eu olho assim, eu queria ser um pouco mais ignorante, que eu olho, eu vejo o pessoal nos comentários na internet, falando, mano, a pessoa é muito burra. A pessoa batendo palma porque tá aumentando imposto, tá tirando dinheiro dela, sendo que no consumo tem imposto, em tudo tem imposto. Tudo. Qualquer coisa tem imposto. Aí a pessoa fica vendo aqueles programas até que, sei lá, de quando... Tipo aquele que a pessoa pega no aeroporto, sabe? Daí o pessoal tudo feliz que pegou o cara lá que tá fazendo desse caminho, né? Nossa, ele é um ladrão. O cara que faz muamba. Exatamente. Eu falo, mano, tá certo. Tem que pagar um imposto ali, mas também o imposto do Brasil é absurdo, né? Também. Eles acabam não ajudando, né? E tem um contrabando absurdo acontecendo no Brasil. Quando era a época do regime militar e tinha toda essa questão de mercado fechado, substituição de importação, você não podia importar computador, porque a gente ia fazer computador, não podia importar. Não podia Era assim mesmo? Era assim. Caraca, moto, carro, absurdo, não podia importar nada. Era tudo nacionalista, tinha que ser daqui. Tinha que ser daqui, tinha que fazer aqui. Então, ou seja, nós ficamos praticamente como o leste europeu. Nossa. Lembra aqueles carros Lada? Sei. A gente até importou Lada. Teve uma época que montou uma fábrica da Lada, a importação da Lada, que era um carro tcheco, que era um calhambeque, aqueles carros do leste europeu. Mas enfim, então a gente estava muito atrasado, né? Ficou um pouco atrasado, o mundo é competitivo, então uma economia mais livre, mais competitiva, que estava acelerando, né? E a gente ali, entrando ali para não era nem um terceiro mundo, mas ali ficando estancado, né, nosso desenvolvimento. Mas qual era o resultado? O resultado é que o contrabando passou a ser massivo. Então a gente acha que vai conseguir controlar. Não tem como. Quando a gente fala assim, não vou impedir, vou não sei o quê. O contrabando, tinha bancos inteiros, que eram feitos com redes completamente importadas via contrabando. Tudo, desde o fio, da fibra ótica, dos computadores, todos os sistemas, software e tudo mais. Tudo era contrabando. Várias empresas eram assim. Então você não consegue impedir isso quando o outro lado tá indo na velocidade da luz. E você tá aqui parado, estagnado, né? Exato, você tá com uma locomotiva a carvão, tá certo? Não dá. Então a decalagem é muito grande. Então todo o pessoal que quer fazer esse tipo de controle não vai funcionar. Vai estar só alimentando o contrabando, a verdade é essa. Aí, diante disso, o Will Gadelha publicou mais uma nota
daquelas, e são os mesmos nomes. A turma tá repetindo isso sem nenhum lastro, sem nenhuma fala do Flávio Bolsonaro nessa direção. Os dois nomes cotados para ministro da Fazenda, Flávio Bolsonaro, os mesmos nomes que a turminha do Trade T nas redes sociais estão insistindo. Um deles, para ser ministro da Fazenda, Roberto Campos Neto. O cara que fez lobby contra a Magnitsky, que atrapalhou, que jogou contra. Eu acho improvável, viu? Acho muito improvável. O outro nome é o Mansueto, ex-secretário do Tesouro no governo Temer e atual economista-chefe do BTG. Será mesmo, velho? Eu acho improvável, viu? Ainda coloca, né, que outros aliados citam como opção Montesano. Mas seria mais cotado para assumir o Banco Central. Flávio tem sido aconselhado a anunciar logo seu futuro ministro da Fazenda. O senador, porém, resiste, o que é visto por parte da Faria Lima como uma dificuldade de Flávio em atrair nomes relevantes para a sua pré-candidatura. Aí aqui eu vou falar um negócio. Se vocês quiserem acreditar em mim ou não, tanto faz. Um dos motivos que Flávio não vai indicar tão cedo um ministro da Fazenda é que a partir do momento que o Flávio indicar o ministro da Fazenda, a Faria Lima já tem para quem se queixar e pedir compromissos, o ministro da Fazenda. Até então, a Faria Lima, se ela quiser conversar sobre as suas demandas, ela vai ter que falar diretamente com o Flávio. E isso gera agenda, isso gera, né, mídia. Falem mal, mas falem de mim, eventos, encontros. E o Flávio precisa disso, né? E o Flávio sabe, a partir do momento que eu falar isso daqui, ninguém me chama mais pra nada. Vai chamar meu possível ministro, só vai querer falar com ele, vou tentar transformá-lo em uma figura maior e mais importante que o presidente da República, porque o que o povo quer é direcionar as políticas públicas. Tem nada a ver disso daqui. Nada a ver. Nada a ver. Mas vamos voltar. Antes de falar do outro trecho da entrevista, tem tudo a ver com essa fala do Renato aqui. Onde estavam Roberto Campos Neto, Gustavo Montesano, Paulo Guedes, Mansueto, né? Nesses últimos anos. Eu não me lembro de um único pronunciamento público em defesa de Bolsonaro. Vocês lembram? Gente, toda a tortura que Bolsonaro está sofrendo, vocês lembram de algum deles falando alguma coisa? Não me lembro de vê-los atuando no mercado financeiro para buscar apoio a Magnitsky. Pelo contrário, o que se viu foi lobby, liderado por essas figuras, contra qualquer iniciativa vinda dos Estados Unidos. Agora surge um boato de indicação, convenientemente uma especulação de mercado que parte do próprio BTG e do entorno do Esteves, os mesmos que há anos tentam sequestrar a agenda econômica do país. Quando a família mais precisou, todos viraram as costas. Nenhum oi foi enviado. E essa matéria, nem para ser um pouquinho mais verossímil, eu falo, não, o Adolfo Saxida também é cotado, porque o Adolfo Saxida, para mim, já foi elogiado aí por pessoas do entorno do Bolsonaro. Não, nem isso. Vamos empar com a barriga. Mas vamos lá. Esse daqui eu quero dar play num trecho. E até falado que eu acho muito difícil algum desses nomes, pelo que o Flávio está falando aqui, assumam a Fazenda. Porque eu acho que destoam do próprio tom do discurso do Flávio. Olha o que o Flávio falou aqui. Deixa eu ver só um minuto e pouco dessa fala. Percebendo uma boa vontade, ou assim, uma vontade do setor empresarial de participar desse pacto social, a união dos CNPJs em prol do país, em prol do desenvolvimento real da nação, ou ainda é um assunto que não está tão presente nas rodas de conversa, mas você vai pretender chamar pessoas para perto, debater e colocar na ordem do dia? Não, que é óbvio que é fundamental que os empresários, né, que os empreendedores que geram emprego no país, dentro do país e também que enfim, fazem a nossa balança comercial ser positiva na relação de importação e exportação, eles têm que participar desse processo diretamente, ativamente. Eu ouço muito eles, eu sou também empresário, eu sou advogado, né, além de político, então eu tenho a plena convicção que esse é um projeto que tem que ser construído junto, que eu estou ouvindo de todos eles praticamente, é isso, porque o que é que está unindo todo mundo? É assim, a consciência de que o Brasil não aguenta mais 4 anos de Lula. Você vê, quem é o principal ministro da economia do Paraguai? É o Fernando Haddad, que tá aqui no Brasil, que o cara aumenta tanta tributação aqui no nosso país, e ele tem carta branca para o tempo inteiro querer taxar todo mundo, e que acaba afastando esses grandes conglomerados empresariais para outros países, como está acontecendo do Paraguai. Então o presidente do Paraguai, o Penha, deve estar muito feliz com o Haddad aqui no Brasil, e a gente aqui no Brasil pagando preço. Agora. Você falou uma coisa interessante, Kim, que eu tenho uma visão diferente do que algumas pessoas do nosso governo tinham, por exemplo, com relação à Petrobras. Você tocou num ponto-chave, que é óbvio que as estatais têm que dar superávit, não tem que dar lucro, né, na linguajar mais popular. Mas tem que ter essa preocupação com a parte social. Por que o presidente Bolsonaro pôde... Mas tem que ter essa preocupação
com social. Esse vídeo tá acelerado, não foi eu que acelerei, não. Deixa eu até voltar aqui e botar mais devagar. Ó. Botar aqui um tiquinho. Interessante, Kim, que eu tenho uma visão diferente do que algumas pessoas do nosso governo tinham, por exemplo, com relação à Petrobras. Você tocou num ponto-chave, que é óbvio que as estatais têm que dar superávit, têm que dar lucro, né, na linguajar mais popular, mas tem que ter essa preocupação com a parte social. O Flávio falou isso mais de uma vez ao longo da gravação. Eu falei com ele também um pouquinho no pós-gravação. E além de falar isso, ainda teve um determinado momento que o Flávio falou que assim, bicho, ele deixa claro o tempo todo que a iniciativa privada tem um papel crucial. É o início da fala, né? Eu falo, pô, e aí vai ter um pacto social pra gente trabalhar em prol do Brasil. Existe esse entendimento que não é só cada um por si, né? Cada CNPJ por si, mas tem que ter uma união dos CNPJs em prol do país, entender? Cara, a gente tem que nos fortalecer, a indústria nacional como um todo, né? A indústria, o comércio, os setores produtivos como um todo. E além disso, em determinado momento, fala, cara, o Estado também tem um papel de indutor. E tem, né? Ele fala, cara, liberar crédito específico para determinado tipo de coisa. Gente, olha só, o governo sempre terá algumas linhas de crédito. Sempre terá. Não vai desaparecer. Como o governo utiliza isso, aí que são dos 500. O Lula vai usar para os amigos do rei. Um governo compromissado com o país vai disponibilizar o que já existe de uma maneira que realmente vai para ajudar a tirar o pé do buraco, fortalecer o setor produtivo. Olha, por exemplo, o Plano Safra. Você acha que o Plano Safra é o quê? O Plano Safra é um programa de crédito do governo subsidiado para fortalecer o agro. Tu acha que é o que cai do céu? Foi esse dinheiro? Veio de onde? O plano foi esse, desde o início. E eu acho que qualquer um desses programas, eles devem sempre ser reanalisados para ver até onde precisa de qualquer tipo de apoio, qualquer tipo de incentivo, ver se as regras, os critérios realmente estão sendo bem empregados e realmente está chegando no final da linha ou não. Mas colocar, assim, é surreal não conseguir compreender isso. O Flávio demonstra ter essa visão, e acho que seria a visão de centro, né? Não é o Estado máximo gigantesco, comunista, que o Estado vai resolver tudo sozinho. Não. E nem aquele que é muito fácil falar, não, vou aqui lavar as mãos, vou só colocar agências reguladoras, vou colocar a CVM, vou fingir que existe uma regulação, quando na verdade o Estado só serve para garantir os benefícios da iniciativa privada. Eu falo, não, também nesse caminho, né, dos liberais malucos. É no meio de campo. Estou no meio de campo. E essa visão do Flávio, para mim, que é uma visão muito mais madura, foi curioso que quando ele falou isso, ele até... Você vê, eu não vou dar play aqui no vídeo, né? Mas ele deu uma relaxada assim na cadeira e falou, tem uma visão meio diferente, né? O cara fala até com medo. O cara fala medo, por quê? Porque na direita hoje você não tem liberdade para pensar diferente, né? Você pensa diferente, a galera te persegue. E quem te persegue te acusa de ser perseguidor. Você tem que pensar como conservador nos costumes, liberal na economia. E para falar um pouco disso e acho que ficar um pouco mais claro, vamos trazer aqui um exemplo rápido do que aconteceu em Portugal ontem. A direita perdeu. A direita em Portugal perdeu. Ontem perdeu. Pô, perdeu feio também, viu? Hoje a eleição em Portugal. Ventura conseguiu um marco histórico, chegando ao segundo turno. Não acontecia, sei lá, 40 anos no segundo turno. E alcançando uma sólida base, né, de 30% dos votos. Pode chegar à presidência? Depende dos liberais. Vamos esperar o resultado das urnas e vermos quem que os liberais vão apoiar lá em Portugal. O que é que aconteceu? Tu já sabe, né? A Ventura perdeu. Portugal elege António Seguro como novo presidente. André Ventura teve ainda 34% dos votos contra 66%. Votação histórica. Enfim, novamente o esquerdista. Não interfere muito porque é presidente. O presidente lá é bem simbólico, sabe? O que importa mesmo é o primeiro-ministro. Mas seria importante, né? Mas enfim, acho que o Ventura se consolida, 34% dos votos, está no segundo turno, tem mais votos que os liberais. Eu acho que Portugal mostra para que lado a direita vai caminhar. Aí veja só. Socialista António José Seguro vence eleições presidenciais em Portugal contra a ultradireita.
Antes que a campanha fosse praticamente interrompida pelas tempestades, algumas figuras conservadoras do país ibérico demonstraram a rara unidade ao declarar seu apoio ao socialista, Seguro, na tentativa de impedir a possibilidade de um presidente de ultradireita. Mas eu pergunto para vocês, será que foram figuras conservadoras ou foram figuras liberais? A imprensa brasileira é uma desgraça, né? Vocês sabem disso. Infelizmente, o Estadão ainda não foi fechado. Vamos olhar algumas páginas dos jornais portugueses. Quem são os sociais-democratas e liberais que apoiam Seguro? Opa! Não são conservadores? São liberais e sociais-democratas? Nossa! Quem poderia imaginar, hein? Da esquerda à direita, são vários os apoios que concentram no candidato socialista para a segunda volta das eleições presidenciais. Um dos exemplos foi o Cristóvão Norte do PSD. Optar pela moderação é optar pela sensatez. Parece até Ciro Nogueira falando. É registrar os extremos que corroem o tecido social e minam as instituições. Extremo. Você votou no socialista. Ele não é extremista, é só o André Ventura. Escolher um estilo de exercício do cargo que privilegia o diálogo sobre o monólogo, o argumento sobre o insulto e a busca de consenso sobre a imposição de vontades. O antigo deputado do PSD, que apoiou Luiz Marques Mendes na primeira volta, no primeiro turno, sublinhou: não sou socialista, nunca serei, mas rejeito contribuir para uma sociedade cujo combustível seja intolerância e ressentimento. Não sou de esquerda, nunca serei, mas vou votar na esquerda, vou votar no socialista. Os políticos e comentadores de direita que já se posicionaram com Seguro. Opa, mais uma matéria que não cita conservadores. São autarcas, deputados, dirigentes históricos do PSD, a CDS e IL. IL é Iniciativa Liberal. E já anunciaram o voto no candidato apoiado pela esquerda. Mais de uma dezena de personalidades de direita ao lado de Seguro na segunda volta, segundo turno. Aí tá ali, ó. 1/3 dos deputados da IL, históricos do PSD e figuras de peso ligados ao CDS. A lista de apoiantes de direita de Antônio José Seguro continua a crescer, apesar das candidaturas deste lado do espectro de político terem recusado recomendar voto socialista. Lavar as mãos. E no Brasil, o que é que vem a turminha fazer? Não. Primeiro turno, eu vou focar no meu estado. Não, Flávio, que se lasque. Esse cara aqui, ele é membro da bancada do Parlamento Europeu dos socialistas e democratas, né? Se você, eu não sei nem por que botar isso, porque todo socialista é um democrata. Várias personalidades da direita democrática e liberal, Ciro Nogueira, Kassab, Ratinho Júnior, Tarcísio, já manifestaram publicamente seu apoio a Antônio José Seguro no segundo turno das presidenciais. Estão com isso a prestar um inestimável serviço à nossa democracia constitucional. Sempre discordei da forma como alguma esquerda tratou nos últimos anos os partidos democráticos do espaço político da direita. Isso torna mais admirável o gesto de compromisso com a democracia, agora exibido por numerosas personalidades dessa mesma direita. Sabem que há momentos em que a neutralidade constitui uma indesculpável forma de colaboração com os inimigos da democracia. Seria melhor a esquerda e os liberais pararem com a intimidação do povo. É antidemocrático dizer que quem não está com Seguro é fascista. Aqui foi a única crítica que eu vi, né, no consórcio português. Falando, cara, os liberais se uniram aí, né, com a esquerda e falaram: se você não apoia a esquerda, você é fascista. É a mesma coisa, gente, que acontece no Brasil. É a mesma coisa que acontece no Brasil, bicho. Carlos Guimarães Pinto, Cristina Rodrigues e Miguel Morgado analisam os resultados e consequências políticas e as consequências políticas das eleições presidenciais no Linhas Diretas em podcast. Aí veja. Olha quem gostou da vitória dos socialistas. Ursula von der Leyen, a globalista que comanda a União Europeia. Parabéns, Seguro, pela eleição como presidente da República. Os cidadãos portugueses fizeram ouvir a sua voz perante a devastação causada pelas tempestades, demonstraram a notável resiliência democrática. A voz de Portugal na defesa dos nossos valores europeus comuns permanece forte. Tradução: a vassalagem e o alinhamento à agenda globalista da União Europeia permanecerão de pé.
não chegou à presidência a direita soberanista do André Ventura do Partido Chega, o aliado de Eduardo Bolsonaro. Sabe quem também gostou e já parabenizou a eleição do seguro? O Lula. O Lula! Lula! Ave Maria! E o Lula disse que foi a vitória da democracia. Mas eu falei que isso aqui ia ajudar a entender um pouco mais sobre o Flávio. Olha isso aqui. Esse é o perfil oficial do Partido Português Iniciativa Liberal. O Partido Português Iniciativa Liberal, diz que o André Ventura é socialista. Vem cá, bicho. Parece até perto do português, né? Não vote no André Ventura, que é socialista. Vote no socialista. Vamos votar no socialista, amigo do Lula, para derrotar o socialista de direita André Ventura. Aí os liberais colocam, né? André Ventura acaba de se colocar no espaço não socialista. Um disparate completo, porque o Ventura é um socialista. Há muitas razões mais graves para nunca votar em Ventura, mas na política econômica, os fatos demonstram que ele é um socialista. Não é um socialista democrático, é um é por isso. É porque o seguro é um socialista democrático, que respeita Alexandre de Moraes. O André Ventura não. Não respeita. Ele é um socialista revolucionário do estilo caudilho sul-americano. Ave Maria! O Portugal tá usando os exemplos da América do Sul para criticar. A gente realmente é colônia mesmo, viu? Chamou de colônia. Eu não deixava. Falou, é um colono. Aí, gente, só quero te mostrar os primeiros itens, porque ele é um socialista. E aí você vai entender porque eu fiz questão de dar destaque a esses dois pontos que o Flávio falou na entrevista. Item 1. O que André Ventura defende? Salário mínimo nos 1.150 euros. O André Ventura acha que o salário mínimo tá pouco, velho. Tem que aumentar. Esse desgraçado, né? Populista. Obviamente ele é comunista, né? Porque o salário mínimo deveria ser mínimo, né? Eu acho que ele tá colocando um valor. E eu tenho umas pessoas que moram em Portugal que assim, o custo de vida aumentou muito, né? Acho que ele tá pensando nisso, cara. As pessoas deveriam ganhar uma quantia pra conseguir se sustentar, né? Não vou votar. O liberal... O que é que os liberais querem no Brasil? Desindexação do salário mínimo, né? Dos benefícios. Ou seja, o salário mínimo pode aumentar, a tua aposentadoria não sobe, o BPC não sobe e outras coisas também não sobem que são atreladas ao salário mínimo. É o mesmo padrão. Liberal odeia pobre em qualquer lugar do mundo, porque pobre é gasto. E liberal quer superávit. Aí o segundo ponto, pensões com valor mínimo igual ao salário mínimo. Aí diz a bancarrota imediata do país falência. Como assim? O aposentado vai ganhar no mínimo o salário mínimo? Não, aqui não, irmão. O aposentado tem que se lascar. Liberais. 3. Taxar lucros excessivos dos... não, mexeu nos bancos. É muito comunista. Se Rodrigo Constantino vê isso daqui, ele vai ficar maluco. Não toque nos bancos. Né? Ave Maria. André se inspirou no Trump, né? Se inspirou no Trump. Aí, gente, mexer em banco. Olha, e o 4? Taxar lucros das gasolineiras em 40%, né? Questão dos combustíveis. E tem outra ali, a TAP nacionalizada. A TAP é aquela empresa de aviação. Ele quer nacionalizar a empresa. O Flávio Bolsonaro até falou sobre isso também, né? Porque o Arthur pergunta sobre a Petrobras aumentar o seu escopo e agora também começar a explorar terras raras. E o Flávio fala, cara, depende da empresa aí pública, a gente pode vender, mas também a empresa pode aumentar o escopo, recomprar algumas ações. O Flávio Bolsonaro também é um socialista. Por isso que o Flávio fala, eu tenho uma visão assim meio diferente, né? Ficou até com medo de receber pedrada do Constantino. Aí eu cliquei no perfil. Rapaz, eu nunca me senti tão certo na vida, viu? Gente, esse é o perfil oficial do Partido Liberal Português. Olha a imagem de capa. Acelerar Portugal. Acelera. O acelera nunca fez tanto sentido. Ó, acelera. Liberal, bicho. Liberal é o problema. Não importa onde quer que seja. É o problema. Não importa onde. Eles são um problema. Aí eu
Pedi pro Grok lá no Twitter, né? Me ajudar, só trazer explicação, né? Por que os liberais odeiam o André Ventura? E me dá até um pouco da explicação do que tá ali. Por que os liberais portugueses atacam o conservador André Ventura e o acusam de ser um socialista? Aí o Grok diz, né? Os liberais portugueses, especialmente ligados à iniciativa liberal, criticam André Ventura, líder do Chega, por considerarem que suas políticas econômicas têm traços intervencionistas e estatistas. Ah, meu Deus. O que eles equiparam ao socialismo. Apesar de Ventura se posicionar como conservador e antissocialista, os liberais apontam incoerências em suas propostas e votos, vendo-o como um populista que preserva e reforça o Estado social em vez de promover reformas liberais como redução de gastos públicos, privatizações e cortes de subsídios. Aí tá, os principais motivos das críticas. Oposição à privatização. O Ventura não é vamos privatizar tudo. E defesa de empresas estatais. Ah, meu Deus. Ventura votou contra a privatização da TAP. Junto à esquerda. Não pode. Então você vê, o cara é tido como extremista e o cara votou numa posição que a esquerda também votou. Você fica assim, ah, mas como assim? Ele é que é o extremista? Não, nesse caso ele não é extremista, né? Ele é um revolucionário e copia os caudilhos sul-americanos. Promessas econômicas intervencionistas, né? Ele defende aumento significativo no salário mínimo. Aumentar para 1.150 até 2029. Aí fala preservação do Estado social. Em vez de atacar o que os liberais consideram a raiz do problema, a imigração descontrolada, a Ventura quer reforçá-lo, né? O Estado social. Blindando contra reformas, isso é visto como uma mutação do socialismo na ruptura. Não é bem assim, não. O Ventura é contra a imigração descontrolada. Não tem nem o que falar, né? Isso aqui é pura narrativa que o pessoal está fazendo. Inclusive o Chega é atacado em Portugal como se fosse um partido que não gosta de imigrante. Depois de acusações indiretas, nem confrontos públicos, né? Ventura e o Rui Rocha, líder da Iniciativa Liberal, Rocha chamou Ventura socialista, inventou aquele papo. Essas críticas surgem do contraste ideológico. Enquanto a IL defende Estado mínimo, livre mercado e redução de intervenções, o Chega mistura conservadorismo social com populismo econômico, e para eles cheira a socialismo quando conveniente. Ventura, por sua vez, rebate atacando os liberais por apoiarem candidatos socialistas em certos contextos, como na campanha presidencial. No fundo, é uma disputa pelo espaço à direita em Portugal, onde os liberais tentam se diferenciar do populismo do Chega. Aí eu pergunto, o Ventura não seria apenas mais um conservador que sabe que o discurso liberal do Estado mínimo é uma furada que termina sempre com a população pagando o pato e o país perdendo a sua soberania nacional? Essa é uma perspectiva interessante como um debate sobre o conservadorismo moderno, especialmente em contextos europeus como o de Portugal, onde há uma tensão entre ideias liberais econômicas, como Estado mínimo, livre mercado total, e preocupações conservadoras com soberania nacional, identidade cultural, proteção social para os cidadãos. Aí fala assim, as posições de Ventura e do Chega, um conservadorismo com toques protecionistas, tipo que o Trump vem adotando. André Ventura, líder do Chega, se posiciona como um conservador nacionalista que critica tanto o socialismo, associado a intervenções excessivas do Estado, como as atribuídas aos governos PS e PSD, quanto ao liberalismo econômico puro, que ele vê como uma ameaça à soberania e aos interesses dos portugueses comuns, do povão. No programa eleitoral do Chega para 2025, o partido promove um Estado mínimo como regulador e facilitador. Flávio Bolsonaro está falando isso? O Estado tem que facilitar, tem que regular para facilitar. Mas com intervenções estratégicas em áreas como reindustrialização, energia e imigração para evitar dependências externas e proteger a nação. Flávio Bolsonaro não falou de reindustrialização. Flávio Bolsonaro não falou que um dos pilares até para o país andar para frente e reindustrializar é energia barata. E no Brasil, como vem sendo a posição dos liberais frente a Flávio Bolsonaro? Se assemelha ao que está acontecendo em Portugal? Não é fácil de enxergar as similaridades? André Ventura e Chega. Críticas ao liberalismo econômico. O Chega rejeita o que chama de globalização descontrolada do liberalismo, argumentando que ela leva à imigração sem critérios, multiculturalismo forçado e subordinação a entidades supranacionais como a União Europeia, erodindo a soberania nacional. Por isso que a Ursula von der Leyen ficou felizinha, né? O cara que é crítico da União Europeia não venceu. Em vez de mercado livre e restrito, defende proteções como tarifas antidumping. Antidumping é quando o preço do teu produto é
de custo. Sei lá, é R$1. E aí tu tá vendendo a 90 centavos. Pra quê? Porque tu tem caixa, tu tá vendendo a 90, porque o teu concorrente não tem como competir contigo. Então tu vende mais barato, pra quebrar o cara. E depois, quando tu dominar o mercado todo, tu aumenta os preços. Quem adora fazer isso é a China. O governo fala, a gente tem que botar umas tarifas anti-dumping, preferências por produtos nacionais em contratos públicos. Esse item aí, eu não sei como ficou, mas estava em discussão no acordo do Mercosul-União Europeia para abrir espaço para produtos internacionais em licitações nacionais. Esse é o Lula. E reindustrialização para reduzir importações. Carvão, petróleo, gás. Visando autossuficiência em setores estratégicos como energia, incluindo a nuclear. Que o Flávio também falou sobre isso, né? Estado mínimo com limites. Ele propõe redução drástica de impostos, tipo Flávio Bolsonaro com tesouraço. IRS com apenas 2 taxas, corte no IVA para bens essenciais, isenções para famílias e jovens, enfim. Desburocratização e combate à corrupção para desbloquear a economia. No entanto, não é um Estado mínimo puro, como defendem liberais clássicos. Aumentos no salário mínimo, subsídios condicionados para a natalidade, habitação em áreas despovoadas e parcerias público-privadas em infraestrutura, sem privatizações radicais. Isso reflete uma visão que o Estado totalmente mínimo deixaria a população pagando o pato em crises como desemprego ou dependência de importações. Foco em soberania e população nacional. Ventura enfatiza priorizar os portugueses. O Flávio Bolsonaro, entre eles, foi bem claro. A gente tem que começar a tomar decisões que são melhores para o Brasil. Não é o que é melhor para a França, para fulano, é para o Brasil. Com cotas anuais de imigração baseadas em necessidades econômicas e integração cultural obrigatória. Critica o liberalismo por ignorar interesses nacionais em favor de elites globais, o que, segundo ele, leva a empobrecimento e migração forçada de jovens. Essa abordagem, além com o que alguns chamam de nova direita ou civilizacionista, conservadora nos costumes, protecionista na economia e patriótica, desconfiando de transferências de poder para instituições internacionais. Gostei disso. Sou conservador nos costumes, patriota na economia. O que é ser patriota na economia? Eu quero colocar a economia nacional em primeiro lugar. Vou usar isso aí agora. Conservador nos costumes, patriota na economia. Em resumo, Ventura não é apenas mais um conservador no sentido tradicional. Ele incorpora elementos populistas e nacionalistas que veem o liberalismo como uma furada. Porque, na visão deles, ele beneficia multinacionais e elites globais às custas da coesão nacional e da proteção aos cidadãos comuns. Mas críticos, como os liberais, né, argumentam que isso é incoerente, misturando retórica anti-Estado com propostas intervencionistas que preservam dependências estatais. É porque você tem que tirar o Estado em algumas áreas, você pode ser contra o Estado em algumas áreas e a favor em outras, né? O Estado tem os seus papéis, cada um em seu quadrado, sabe? Isso só prova que o André Ventura era o cara de centro, assim como o Flávio Bolsonaro. Não um extremista como um Lula, nem um entreguista descarado como a turma do Centrão. É incrível, bicho. Como as coisas se repetem, não importa o país. E, já que eu usei aqui, né, a inteligência artificial do Twitter, que é o Grok, para falar sobre isso, uma coisa rápida. Eu já falei desse canal, volto a falar. Gente, esse canal, na hora que eu vejo esse cara, eu já sei. Esse cara aqui, ele não existe, pessoal. É inteligência artificial. As pessoas da direita seguem assistindo vídeos fake. Centenas de milhares de visualizações. Se algum de vocês assistiu até o fim o vídeo do Maduro, da delação do Maduro, e acredita... Rapaz, eu vou ficar triste com vocês, viu? De coração. A consciência de algum deve ter pesado. Espero que não tenha pesado. Tinha mais de 1 milhão de views. As pessoas não querem se informar. As pessoas querem lavar a alma, querem procurar informações que aquecem o coração. Mas graças a Deus, existem pessoas como a Dona Arlita que me fazem ter fé na humanidade. Era assim, 12 governadores pedem intervenção federal no Supremo. Mentira, isso nunca aconteceu. E a Dona Arlita fala, ó, esse canal presta um desserviço ao relatar notícias fictícias, eu diria mentiras, na maior cara de pau e com a de seriedade, ele desinforma e abusa da ingenuidade e ignorância de quem assiste e não checa a veracidade dos assuntos. Não deem like, não merecem. E esse canal, pelo menos nisso que ele... Ó, você vai lá na descrição do canal e ele afirma, ó, este canal
é um projeto de entretenimento e ficção. As histórias e reportagens aqui apresentadas não são verdadeiras. Mas o povo vai lá e assiste. E depois ainda querem rir dos petistas. Aí depois, quando o Rogério Correia faz aquela foto fake de Bolsonaro com Daniel Vorcaro, aí acha ruim. E tem gente na direita assim, essa porcaria. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Não deu nem pra falar do Banco Master. Mas acho que ela é relevante. O que eu queria falar mesmo do Flávio. Mais um ponto aí, né? Porque o pessoal deve ter assistido a entrevista. Quem não assistiu ainda, assista. Quem já assistiu, acho que viu que fugimos daquelas perguntas meia boca padrão que se perguntam o tempo todo, né? Enfim. E é isso, né? Vamos ver. 2026 começou. Com certeza essa semana vai falar do Banco Master, né? Acho que de amanhã não tem como a gente fugir disso. Muita coisa rolando, muitos avisos aí passando para os ministros do Supremo que... Deixa eu mostrar um aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, ó. Essa aqui, ó. Alguns ministros do Supremo já foram alertados que o correr das investigações do caso Master vai respingar com força na corte. Que assim seja. Que Deus abençoe Daniel Vorcaro. Vejam o que aconteceu em Portugal. Tanto no primeiro turno quanto no segundo. Olha o que está acontecendo no Brasil. E por isso que é tão importante que desde já todas as pessoas que realmente querem ver o socialista Lula da Silva ser derrotado, entrem em campo. Vão querer pagar para ver? Não estão vendo o que aconteceu já em outro país? É crucial que todos os envolvidos, porque assim, todos envolvidos mesmo, do povo ao deputado, entrem de cabeça, bicho, na eleição do Flávio. Vamos parar de conversa mole, viu? E corpo mole. Vou mandar os vídeos que eu dei play aqui lá no Telegram. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode estar membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpai.com.br. Eu vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!